Deus é grande, exaltado em poder, majestoso acima de tudo. Os céus nos mostram acerca da sua grandeza e mostram a obra maravilhosa das suas mãos. Dia após dia falam, noite após noite o tornam conhecido. Ao criar os céus, Deus também criou a terra. E formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O Deus de amor criou o homem e a mulher à sua própria imagem para terem comunhão com ele. E, portanto, no princípio, eles reverenciavam e honravam a Deus e viviam em harmonia com ele. Isso continuou assim até que um dia Satanás tentou a mulher para comer o fruto proibido e ela comeu. E deu também ao homem e ele comeu. E assim fazendo, a humanidade rebelou-se contra Deus, seu Criador, e tomou seu próprio caminho. Como resultado deste pecado, a humanidade ficou separada de Deus e expulsa do jardim do Éden. Apesar disso, Deus ainda amava a humanidade. Nunca foi o desejo de Deus ficar separado daqueles que Ele mesmo criou. Mas como poderia ser santo e fonte de justiça perfeita se não julgasse a humanidade pelo seu pecado? No seu livro santo, a Bíblia, Deus revela o seu plano para salvar o mundo do julgamento dele. Um dos primeiros a ver e saber desse plano foi Abraão. Abraão era um homem justo, a quem Deus prometeu abençoar e tornar os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar e as estrelas do céu. Para provar a sua obediência, Deus disse a Abraão que sacrificasse seu filho como uma oferta a ele. Abraão confiou em Deus e procurou obedecê-lo. Mas, quando ele levantou a faca para matar o seu filho, o anjo do Senhor clamou do céu impedindo-o. Ele viu que Abraão temia a Deus e estava pronto para lhe obedecer. Depois Abraão viu um carneiro preso pelos seus chifres entre os arbustos. E ele foi, tomou o carneiro e o sacrificou no lugar do seu filho como uma oferta a Deus. E então Deus mostrou a Abraão que um cordeiro ou um animal semelhante seria morto como cobertura temporária para o pecado até que Deus providenciasse o seu sacrifício final para pagar pelos pecados da humanidade. Uma vez que o pecado separou o homem de Deus, o sacrifício iria restaurar a sua comunhão. As Sagradas Escrituras falam daquele que viria como sacrifício final pelos pecados do mundo. Tal como o carneiro tomou o lugar do filho de Abraão, este que chegaria
viria tomar o lugar de toda a humanidade para que pudesse ser perdoada. Algumas pessoas referem-se a esta pessoa como o Messias, aquele que viria reconciliar o mundo com Deus uma vez por todas. Os profetas anunciaram muitas coisas em detalhe acerca do Messias, centenas de anos antes dele aparecer. O profeta Isaías anunciou que seu nascimento seria milagroso. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. A criança dela será chamada Emanuel, que significa Deus está conosco. O profeta Miqueias anunciou que o Messias nasceria em Belém, enquanto o profeta Zacarias anunciou a sua entrada em Jerusalém num jumento, um burro, e a sua traição por Judas Iscariotes, um dos seus seguidores. Isaías profetizou o que o Messias viria fazer. O ungido do Senhor irá pregar as boas novas aos pobres, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Então, quem era o Messias? No primeiro século chegou um profeta chamado Jesus. Algumas pessoas pensaram que ele era aquele de quem os profetas tinham falado. Será que poderia ser? Será que a sua vida cumpriu aquilo que tinha sido dito dele? Seria Jesus mais do que um profeta? Nas Sagradas Escrituras, Deus declarou que o Messias viria para ser o Salvador do mundo. A vida de Jesus dá evidência de que ele era mesmo aquele de quem os profetas falaram. Isaías profetizou que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Séculos mais tarde, o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. As Escrituras declaram que aquele que nasceria seria chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Nós vemos isso na maneira como ele viveu a sua vida. Ele curou pessoas das doenças, perdoou os seus pecados, trouxe-as de volta para Deus e prometeu-lhes um lugar no reino eterno de Deus. Ele ofereceu-se a si mesmo em seu lugar como um sacrifício pelos pecados e depois voltou a viver, vencendo a morte. Jesus disse: "Ninguém pode tirar a minha vida de mim. Eu a entrego de livre vontade." A vida de Jesus não somente cumpriu aquilo que os profetas escreveram, mas também confirmou a verdade da palavra santa de Deus. Os profetas declararam: "A palavra de Deus é impecável. A tua palavra, ó Senhor, é eterna." O próprio Jesus disse: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão." Jesus veio para nos dar vida em toda a sua plenitude. Mas quando o homem desobedeceu a Deus no jardim do Éden, ele escolheu seguir o seu próprio caminho e as suas ações o separaram do Criador. As Sagradas Escrituras declaram que todos pecaram e o pagamento do pecado é a morte. Isto significa uma morte espiritual, separação eterna de Deus. Mas, da mesma maneira que Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar do filho de Abraão, ele enviou Jesus, o Messias, para morrer em nosso lugar. A sua vida, morte e ressurreição restauraram a comunhão entre Deus e todos aqueles que confiam nele. Agora, aqueles que seguem Jesus não somente têm os seus pecados perdoados, mas também são salvos do julgamento eterno de Deus. Eles terão a vida eterna no céu e irão viver com Deus para sempre. É esta vida e libertação da culpa e poder do pecado que Jesus oferece a cada pessoa hoje.
Isto não quer dizer seguir uma religião, mas escolher ter fé em Jesus, o qual diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele. Isto significa voltar para Deus e confiar em Jesus para entrar nas nossas vidas, para perdoar os nossos pecados e para nos tornar as pessoas que Ele quer que sejamos. Não é suficiente concordar intelectualmente com as suas afirmações, nem ter uma experiência emocional. Nós o recebemos pela graça, através da fé, num ato de vontade própria. Quando as pessoas estão prontas para se tornarem seguidores de Jesus, o Messias, devem falar com Ele numa oração simples. Talvez você esteja pronto agora para abrir a sua vida a Deus. Se for assim, pode juntar-se na seguinte oração a Ele, silenciosamente, no seu coração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu confesso e arrependo-me dos meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoares os meus pecados e me dares a vida eterna. Torna-me no tipo de pessoa que queres que eu seja, ao me tornar em um dos Teus seguidores. Amém. Jesus disse o seguinte acerca dos seus seguidores: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para que possa experimentar a vida abundante que Jesus prometeu aos seus seguidores, fale com Deus todos os dias em oração. E leia ou escute sua palavra, a Bíblia. Conte aos outros acerca dele e encontre-se regularmente com aqueles que o amam e o seguem. Lembre-se desta promessa maravilhosa: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Eis que estou convosco para sempre, até o fim do mundo.